Dando continuidade agora, o assunto é a utilização de recursos de inteligência artificial como ferramenta de auditoria. Isso vem do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Vamos chamar o Aramis Ricardo Costa de Souza para ministrar a palestra. Seja bem-vindo, sucesso. Bom, pessoal, muito bom dia. Então, para quem não me conhece, sou Aramis, auditor do Estado do Rio Grande do Sul. Para aqueles que me conhecem, eu continuo sendo o Aramis, tá? Não muda. Gente, assim, ó, para a gente falar, vim trazer para vocês aqui a nossa família de robôs. Nós temos 6 meninas e um menino que nos ajudam na fiscalização lá no Rio Grande do Sul. Então, vamos começar aqui a trazer as informações para vocês. Mas antes disso, eu tenho que trazer algumas informações preliminares, porque senão depois eu vou estar falando nos robôs e daí vocês não vão estar entendendo o que eu vou dizer. Nós temos hoje o Listacom, que é o nosso sistema de licitações e contratos, que desde 2016, maio de 2016, é obrigatório que todo órgão jurisdicionado, tanto da esfera municipal como estadual, tem que alimentar esse sistema para o tribunal, trazendo todas as informações relativas às suas licitações e seus contratos. Então, conforme nossas normativas, 5 dias úteis passado da execução de alguma atividade dentro daquela licitação, ele tem que alimentar o sistema e deixar as informações disponíveis ao tribunal. Então, tem a fase interna, toda aquela preparação, eles já têm que informar o tribunal, depois a fase externa e depois, inclusive, o contrato. A execução do contrato, eles têm que continuar lançando dentro do sistema. Então, isso aqui nos facilitou bastante para a gente usar as ferramentas que a gente vai apresentar na sequência. Outro sistema que é importante é o CAPC, que é o Sistema de Informações para Auditoria e Prestações de Contas. Então, esse sistema, a gente tem o PAD, que é o Programa Autenticador de Dados, e o MCI, que é uma manifestação do controle interno. Então, mensalmente, os órgãos jurisdicionados têm que enviar ao tribunal todas as informações da execução orçamentária, informações contábeis, mais a folha de pagamento. Então, a gente consegue internalizar todos esses dados de maneira mensal. Isso aqui na esfera municipal. Então, isso aí também nos auxilia nessas nossas análises. Então, aqui a gente definiu alguns layouts pré-definidos. Eles usam o seu sistema de contabilidade, conforme a sua licitação, contrato ou serviço, mas eles têm que extrair esses arquivos dentro do layout definido pelo tribunal, para que os nossos sistemas possam fazer a leitura e a gente possa fazer as nossas análises, planejamento de auditoria, entre outros. Mas vamos entrar, então, no que interessa, a atuação dos nossos robôs. Vou apresentar para vocês, então, a Laís, que é a Listacom Análise de Indícios de Sobrepreço. Esse aqui é um robô que ele atua junto ao Listacom. Porque o que acontece lá no Listacom? Todo órgão jurisdicionado cadastra todas as etapas do seu edital, da sua licitação. Então, inclusive, quando ele cadastra lá o preço que ele estimou para aquela compra, a gente já consegue fazer uma análise prévia. Então, qual é o nosso objetivo com essa ferramenta? Poder atuar de maneira concomitante. Eu acho que tem muita gente aqui que não está pegando sinal lá. Aí foi. Show. Ele procura atuar de maneira concomitante, porque cadastrou no sistema o valor. Durante a noite, ele roda o sistema e vai verificar se não há um indício de sobrepreço naquele item que foi cadastrado. Então, o uso da inteligência artificial, algoritmos não supervisionados, e aí ele consegue fazer esse controle para nós. Como é que ele faz? Eu vou dar um exemplo para vocês. O município lança o seu edital e coloca lá o seu preço estimado para uma compra de pneus. Então, ele faz a descrição do pneu, o tamanho, todos aqueles detalhes relativos a pneu. Aí, à noite, a Laís começa a trabalhar. Então, ela vai buscar no banco de dados do tribunal. Então, aqui a gente tem só os preços públicos. A gente não tem, que nem o pessoal da Paraíba, numa outra apresentação lá do Finger, eles têm também os preços que são praticados junto à sociedade, aos CPFs, né? Nós temos só aos órgãos públicos.
que são cadastrados no sistema, e aí a gente verifica. Botou lá, por exemplo, o pneu aro 14, um preço estimado de R$ 800. O sistema vem e faz uma varredura para verificar quanto que os órgãos estão pagando por um preço pelo pneu aro 14. Então faz essa varredura, tudo bem? Inicialmente nós botamos um prazo de 12 meses, depois a gente reduziu para 6 meses, que a gente viu que o retorno era melhor. Então nessa análise inicial, ele verifica, opa, esse pneu, com relação aos últimos preços cadastrados, os contratos firmados, então já as compras realizadas, ele está numa média de R$ 500. Aí isso fica disponível dentro do Listacom para o auditor poder fazer a análise. Porque lá nós temos serviços regionais de auditoria, e aí não tem assim uma definição que sempre a mesma equipe vai analisar o mesmo órgão. Então, aí a equipe tem que se distribuir o seu trabalho e entrar no sistema Listacom e identificar, bom, hoje eu vou analisar Porto Alegre, por exemplo, e vou ver quais os alertas que tenho para Porto Alegre. Então ele vai verificar, bom, Porto Alegre botou uma licitação, querendo comprar pneus, indicou um valor de R$ 800, mas a média é 500. Aí, o que o auditor vai fazer? Ele pode fazer alguns filtros dentro da ferramenta para trazer uma informação mais precisa. Porque, vamos dizer assim, em tempos de pandemia, os preços das coisas subiram exponencialmente, né? Então, do mês para o outro, mudava horrores o valor. Então, eu posso delimitar esse tempo, encurtar, ao invés de 6 meses, botar 3 meses. Eu posso ver, por exemplo, eu tenho uma regional nossa que fica em Santana do Livramento, que é 500 quilômetros de Porto Alegre. Então, o pneu que eu pago em Porto Alegre não é o mesmo preço que eu vou pagar lá em Livramento, porque eu tenho frete, tenho outros custos que envolvem. Então, eu também posso fazer uma delimitação territorial para identificar se esse indício de sobrepreço que a ferramenta trouxe, ele é verídico ou não. Não é um falso positivo para a gente, né? Então, aí vem o trabalho intelectual do auditor. Então, é bom saber, assim, essas ferramentas foram criadas por auditores. Então, tem o pessoal da área de negócio, tem o pessoal da área de TI. Nós tivemos também o apoio de uma empresa terceirizada, conseguimos fazer uma licitação que nos atendeu perfeitamente para essa área de tecnologia da informação, que é bem difícil, né, tu conseguir fazer uma licitação e deixar assim aberto sem ter um trabalho específico. A gente conseguiu fazer isso e foi bem interessante. Então, aí o auditor faz o seu trabalho intelectual em cima desse dado que a ferramenta traz, e ele vai identificar, opa, não, botando aqui a minha questão territorial, o pneu não é 800, não é 500, ele é R$ 600. Aí ele faz um comunicado de auditoria para o órgão jurisdicionado, e eu vou dizer para vocês, na maioria dos casos, o órgão jurisdicionado faz uma alteração no seu edital, faz um aditivo, uma correção, mudando esse preço. E aí a gente consegue gerar a economia para o cofre público. Porque a gente sabe que no momento que eu faço uma compra, paguei com valor de sobrepreço, aí o tribunal vai lá e audita, identifica, e faz para que, dentro do seu relatório lá, dizendo que o órgão tem que buscar esse recurso de volta, a gente sabe que para retornar esse valor é muito difícil. Então, com essa atuação concomitante, a gente está conseguindo trazer diversos benefícios para os nossos órgãos jurisdicionados e para o nosso cliente final, que é a população, né? É o cidadão. Opa! Então, aqui, né, só calcula diariamente os valores de referência, após os cálculos, ficam disponíveis para o auditor. Então, a gente não botou dentro da ferramenta ainda algum tipo de e-mail, alguma coisa assim que chegue na caixa do servidor, por essa diversidade que a gente tem de equipes de auditoria que atuam em cada órgão, né? Opa, nós temos agora a Lídia. A Lídia é o leitor de informações de diários. Vocês viram que a Laís trabalha com Listacom. Então, são as informações lá de licitações e contratos. Mas se o meu órgão jurisdicionado não cadastrar, eu não vou conseguir fazer essa análise. Então, a gente fez a Laís, a Lídia, porque o que ela faz? Ela faz uma varredura, uma leitura de diários, para verificar se não houve alguma movimentação de algum processo licitatório que não foi cadastrado em nosso sistema. Então, pelas nossas normativas, nós temos, o órgão jurisdicionado tem 5 dias para fazer o cadastro dentro do sistema.
Então a Lídia vai lá, faz a leitura e identifica. O órgão tal foi publicado uma licitação e não está ainda no sistema. Bom, mas ele já dá o alerta ali dizendo, está dentro dos 5 dias úteis ainda está em tempo de cadastro. Ou já passou dos 5 dias úteis, aí o auditor vai agir e vai buscar que a informação seja cadastrada dentro do sistema. Então, a gente conseguiu com essas duas ferramentas amarrar que a gente tenha a informação em tempo que seja útil, né? Porque não adianta chegar tardiamente e a gente não poder atuar. Então, aí faz esse contato com o jurisdicionado para que ele possa fazer todo o lançamento dentro do sistema. Então, para detectar, né, se os processos foram cadastrados dentro do lado do Listacom. Importante ressaltar que essa ferramenta Listacom, e não sei se vocês se lembram, eu falei também do CAPC, a gente conseguiu fazer algumas verificações entre elas. Então, para também poder acompanhar a execução orçamentária. Então, para ver se eu tenho o empenho relacionado à licitação que já foi o contrato assinado, ou se aqueles que estão cadastrados no Listacom estão aparecendo, ou a informação ao contrário, né? Então, eu verifico se eu tenho o empenho para a licitação e se eu tenho a licitação para o empenho que está sendo enviado ao tribunal. Então, a gente também consegue acompanhar isso. Reduz procedimentos manuais, assim como os colegas da Paraíba mostraram a ferramenta, não tem como o auditor conseguir ler todos aqueles documentos que apareceram. A mesma coisa aqui, não tem como eu ter um auditor que vai ficar todo dia lendo diários, ou em papel ou na tela, para poder verificar essa informação. Então, esse é o objetivo da ferramenta. Ele analisa uma grande massa de dados e nos traz o dado útil para a gente poder fazer o trabalho intelectual que vale a pena, que vai trazer um resultado para nosso serviço de fiscalização. Então, diariamente, assim como a Laís trabalha diariamente, a Lídia também trabalha diariamente, então, para fazer esse cruzamento. E esses robôs atuam sempre à noite, porque o processamento da massa de dados é muito grande, então é demorado, então faz o processamento durante a noite, e na parte da manhã, quando os colegas auditores chegam, já está disponível dentro do Listacom para eles fazerem essa análise e verificar se tem que fazer algum tipo de atuação ou não.